Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Vamos continuar falando de dons de línguas. Vamos continuar falando do batismo com o Espírito Santo. Vamos continuar o assunto de línguas. Antes de nós darmos continuidade falando aqui de línguas, então você inscreva-se. Quem não é inscrito, dê um joinha, ative o sino e compartilhe o vídeo, tá bom? Muito bem, olha, meu conselho é esse. Para que você possa entender esse vídeo, é preciso você ver o anterior desse. É preciso você ver o número 1, para poder você entender esse número 2. Quando nós pegamos os textos bíblicos que falam de línguas e formamos o contexto, um contexto geral, dentro desse contexto, podemos ver para quem aquela pessoa está se dirigindo. Quando ela fala, ela está falando com quem, para quem. E é muito importante a gente ter esse discernimento. Vamos voltar para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vai ver e entender pelo texto para quem eles estão falando. Porque se coloca no lugar, vamos voltar a quase 2000 anos atrás, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, estavam orando, estavam buscando, porque desde que Jesus subiu aos céus, eles tomaram o conselho de Jesus e ficaram em Jerusalém, ficaram ali, orando, buscando. E quando eles estão buscando, vem do céu um som de um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso. Imagina o som, aquele som forte de um vento impetuoso. E a Bíblia diz aqui que eles ficaram cheios. Quer dizer, veio esse som, eles ouvem esse som do vento, de um vento, que é a descida do Espírito, e eles ficaram cheios do Espírito. Então, primeiro eles ficam cheios do Espírito. Então, ali só em eles ficarem cheios do Espírito, então com certeza já é uma alegria muito grande. Depois eles passam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora, falava para quem? Para quem eles estavam falando? Eles estavam orando em línguas? Eles estavam falando com Deus? Ou o Espírito Santo concedeu que eles falassem e servindo de sinal justamente para chamar a atenção de toda essa multidão que estava em Jerusalém? Esse versículo 8, Atos 2:8, já deixa bem claro que a fala era para essa multidão, porque diz assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então, essa fala era direcionada a essa multidão, que o próprio Espírito Santo fez com que eles falassem e fez com que a multidão ouvissem. Olhe a primeira manifestação do Espírito Santo na sua igreja, no seu povo, nos seus apóstolos, nos seus discípulos. Então, vamos pontuar. Primeiro ponto, aqui o Espírito Santo levou eles a falar com a multidão. Então o Espírito Santo leva a falar para pessoas, não é para com Deus. Vamos aqui para o livro de 1 Coríntios 14. Eu não vou nem ler o primeiro versículo, porque vai falar ainda dos dons, e depois a gente fala dos dons. Mas o versículo 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A gente sabe que quando a gente fala com Deus é orar. Orar a Deus é falar com Deus. E aqui está mostrando de que está havendo uma língua estranha, uma língua desconhecida, e não está falando a homens, e sim a Deus.
visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Quer dizer, Deus entende, porque em espírito fala mistérios. Aqui está o segundo ponto. O primeiro ponto, quando a pessoa fala em línguas, certo? Pelo Espírito, e a pessoa que está do outro lado entendeu na sua própria língua materna, a pessoa que está aqui do lado de cá talvez nunca aprendeu a sua língua, nunca estudou a sua língua, mas o Espírito Santo está lhe concedendo que fale o idioma materno daquela pessoa, para aquela pessoa entender, isso servindo de sinal, porque aqueles que creem em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Nesse contexto geral, a gente também pode incluir essa nova língua. Então, primeiro ponto, quando eu falo pelo Espírito para alguém. Segundo ponto, quando eu estou falando com Deus, quer dizer, orando em línguas desconhecidas. E o apóstolo Paulo ele ainda continua dizendo aqui no versículo 3, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, quisera eu que vós todos falasseis em outras línguas. Eu vejo aqui de uma forma geral, que é que você, quando fala em línguas, tanto para homens, que o próprio Espírito Santo do outro lado os faça entender, como também em línguas, em oração, falando em línguas, mistérios, porque vai edificar a si mesmo, certo? Mas muito mais, porém, que profetizeis. Porque o que profetiza é superior. Quando a pessoa está profetizando, falando das coisas de Jesus, pregando o Evangelho, falando, aceita Jesus, quem crê em Jesus será salvo, Jesus está voltando, enfim, profetizando. Se você se entregar para Ele, você vai ser abençoado. Enfim, profetizando, pregando. Olha aqui no finalzinho do versículo 5. E ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Quer dizer, se você for falar em línguas para as pessoas, para a igreja, e elas não entendem nada, então você não vai conseguir consolar, edificar, exortar, a não ser que venha ter um intérprete. Então aqui a gente já está vendo o terceiro ponto. O primeiro ponto é quando eu falo em línguas desconhecidas, idiomas desconhecidos, e Deus faz o outro do outro lado entender. O segundo ponto é quando eu falo em línguas em oração e falo de mistério, eu não entendo e ninguém entende, mas Deus entende. E eu sou edificado, por isso que não interessa eu falar em línguas para ninguém ouvir, para alguém ouvir, porque não vai edificar, exortar ninguém, e sim somente eu, porque estou em espírito, orando em línguas, me edificando. E o terceiro ponto é quando alguém fala em línguas que é necessário um intérprete para interpretar o que ele está falando para a igreja. E aí ele fala no versículo 6, agora, porém, irmãos, se eu for falar, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Aí ele faz o comparativo de instrumentos no versículo 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem som,
se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? E ele continua dizendo, versículo 8: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis no ar. Olha o versículo 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua, ore, para que a possa interpretar. Vamos pular aqui para o versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas, em outra língua. Vamos para o versículo 22, olha aqui, porque o capítulo é grande, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. É maravilhoso. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reúne no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizaram e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Versículo 25. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e, assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus. Testemunho que Deus está de fato no meio de vós. Então, o que a gente pode entender de que essas línguas é servindo como sinal para os incrédulos. Não vai adiantar eu estar falando em línguas se eles não entendem o que eu estou falando. E voltando para a festa de Pentecostes, ali estavam pessoas de todas as nações da terra, de todos os idiomas. E é aí aonde pode acontecer de você estar num país estranho e ali ter pessoas de várias nações e você falar, o Espírito Santo levar você a falar e o Espírito Santo levar eles a entender. Eu, nas minhas viagens também fora do Brasil, eu tenho certeza que muitas vezes Deus me usou, muitas vezes até sem eu saber que estava sendo usado para com que aqueles que estavam me ouvindo entender e viessem se converter. E assim, amigos, a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas os vasos, os instrumentos, mas a obra é do Espírito Santo. Concluindo então, para a gente orar, primeiro ponto, quando o Espírito Santo nos usa, a gente fala o que ele quer que a gente fale, ele coloca na nossa boca a palavra segundo ele concedia que falasse, ele leva ao ponto da outra pessoa entender o que a gente está falando. O segundo ponto é quando a gente ora em línguas, ora a Deus em línguas, só Deus entende, e a gente é edificado. E o terceiro ponto é quando se ora em línguas, mas tem que ter o intérprete para interpretar, que isso é caso mais raro, né? É óbvio que em muitas igrejas por aí afora, igrejas pentecostais, neopentecostais,
Você vai ouvir e ver experiências de um falar em línguas e o outro interpretar. Daí nasce aquelas questões: como que eu posso saber que ele está interpretando certo? Mas tem que ter 2 ou 3 pessoas para interpretar. Mas quando 2 ou 3 interpretam diferentemente? E é aí aonde, ao meu ver, para mim, eu prefiro falar em línguas com Deus, porque aí Ele entende e eu sou edificado. No próximo vídeo nós vamos falar então dos dons, os dons espirituais. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço que o Senhor ajude essas pessoas a entenderem, meu Pai. Tudo isso que nós estamos procurando trazer, meu Deus, abre a mente dessa pessoa para ela entender e ela não ficar confusa diante de tantas informações que a gente tem visto nos últimos tempos, meu Deus. Que o Senhor Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento, conhecimento para a gente continuar nessa fé até o fim. Abençoe todos que estão dentro desse canal, cada um com a sua família. Abençoe todos aqueles que escrevem me pedindo oração, aqueles que me pedem oração, o meu grupo de lista de contatos, meu Deus, lista de transmissão, cada um que está na minha lista, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, juntamente com a minha família. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se for preciso, amigo, você ouvir 1, 2, 3 vezes, o tanto que for, ouça para poder você entender, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, dê um joinha aí, comente aí no comentário e diga amém, Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo.